Olá, você ligado no Guarulhos Web, eu sou o Paulo Manso, estamos aqui para mais uma edição do Fala Aí, especial Eleições 2020. Hoje recebendo aqui a candidata a prefeita de Guarulhos pelo PDT, Sandra Santos. Sandra Santos, obrigado pela presença e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pelo seu convite. Eu fico muito feliz e contente de estar aqui e poder falar um pouco mais da minha pessoa e da minha proposta para Guarulhos. Seja bem-vinda. Sandra Santos tem como vice na chapa do PDT, a chapa pura do PDT, Luiz Pumer. E a campanha se chama Juntos Vamos Melhorar Guarulhos. Sandra tem 60 anos, é divorciada, natural de Guarulhos, nasceu aqui na cidade, tem o curso superior completo e é pedagoga, tá correto? Correto, entre aspas. Eu nasci em São Paulo, vim para Guarulhos e bebi a água daqui e fiquei. É uma guarulhense. Guarulhense nata. Sandra, vamos lá. Primeira pergunta. Eu queria saber de ti o que o teu plano de governo prevê para a área da educação na cidade. Você tem 2 minutos. Para a área da educação, nós pensamos já em termos a nível nacional, a educação em tempo integral. Por quê? A criança ela precisa ser qualificada e otimizar o tempo dela na escola, onde ela terá, quem estuda no período da manhã, terá as disciplinas normais e no período da tarde terá atividades extracurriculares. E quem estuda no período da tarde terá as atividades extracurriculares no período da manhã. Isso irá contemplar as crianças e os jovens, com certeza, e também irá contemplar os pais, sendo que eles têm uma dificuldade muito grande em deixar as crianças na escola e retornar do trabalho e pegar essas crianças. Então, cada caso é um caso, cada caso é específico, e nós iremos analisar junto a técnicos e junto à população, os pais, no caso, os horários melhores e como nós iremos cumprir e cobrir esses horários para que as crianças sejam contempladas e os pais também. Sem falar que não podemos esquecer das crianças com deficiência. Muitas crianças encontram-se em casa, não estão indo para as escolas. Qualificar os professores para atender essas crianças. Então, a educação ela se faz necessária em todos os âmbitos. Não só no âmbito escolar, na escola, como no âmbito de casa, em casa. Então, você precisa, na realidade, fazer um mapeamento do que está ocorrendo em relação aos recursos que já são garantidos. 25% dos recursos da educação existe. Não pode retornar nenhum centavo. Ele tem que ser cumprido no todo. Perfeito, Sandra. Sandra, e para o transporte público na cidade, o que prevê o seu plano de governo? Bom, sentar com as companhias de transportes e rever os trajetos, a logística desses trajetos. Porque existem bairros que têm condução que leva muito tempo, que faz um percurso de 2 horas. Então, as pessoas ficam no ponto de ônibus muitas horas. E quando vem 2, 3 ônibus seguidos. E tem outros bairros que tem muitos ônibus. E não tem tanto público assim. A demanda é pequena. E haja visto que foi renovada a contratação para mais 10 anos. Então, nós deveremos sentar, rever este contrato e tentar otimizar da melhor forma possível para atender os munícipes, porque nós estamos com uma defasagem muito grande na área do transporte em localidades distantes, como Cabo Sul, Recreio São Jorge, enfim, localidades distantes que a viagem ela se torna muito longa. Então, deveremos rever essa logística na área de transporte. Perfeito. Lembrando a você que está nos assistindo que esse vídeo vai ficar disponível no site guarulhosweb.com.br e também nas nossas redes sociais e também vai ser disponibilizado para as campanhas utilizarem no trabalho daqui para frente até o dia 15 de novembro. Você compartilhe, você curta e pode utilizar para ter uma melhor noção de quem são os candidatos, o que eles pensam para a cidade de Guarulhos para tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro.
Sandra, nós recebemos também perguntas vindas da nossa audiência. Ok. Né? Pelas redes sociais, nós recebemos algumas perguntas enviadas para você. O Ademir Muniz, ele mandou uma pergunta, ele quer saber se você não sente que a sua campanha ficou fragilizada por você não ter sido o plano A do partido. Bom, Ademir, obrigada pela pergunta, mas eu não sinto fragilidade, eu sinto que o meu tempo encurtou, mas eu já estava preparada, eu sempre estive preparada para tal coisa. Eu não era o plano B do partido, porém eu fazia parte do plano. Esse é o interessante. E isso me deu mais força, mais garra, mas me deu pouco tempo. Mas o tempo a gente gerencia da melhor maneira possível. Mas eu sempre estive dentro do contexto, haja visto que eu era vice. E ser vice, muitos falam que não é nada, mas na minha concepção é tudo. Porque na falta de, existe um outro que chega à mesma altura. Então eu me senti contemplada ao ser o plano B, porém com status de plano A. Então eu não me senti fragilizada neste momento, nessa questão. Eu me senti contemplada. Perfeito, Sandra. Vamos voltar ao plano de governo. O que prevê o seu plano de governo na questão da assistência social? Guarulhos tem um problema muito grave com pessoas em situação de rua. O que você prevê nesse sentido? Bom, eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social em governo anterior, desculpe-me. E por trabalhar lá, eu andei muito em Guarulhos, e sem falar que eu sou do povo, eu ando pelo município em vários bairros e vejo realmente a dificuldade de muitas pessoas, muitas famílias que moram à beira de córregos com mau cheiro, as crianças brincam na beira desses córregos e vejo que se faz necessário, mais do que urgente, nós pensarmos no social, no resgate da dignidade dessas pessoas. Nós não podemos entrar gestão e sair gestão sem fazer esta mudança social, esse resgate de dignidade. E esse resgate ele vem com um olhar ao outro. Olhando o que você não quer para você, você tem que fazer para o outro. Se para o outro aquele ambiente não está bom, você tem que procurar colocá-lo num ambiente bom e, ao mesmo tempo, ver o entorno desse ambiente, dando todas as subsistências para aquela família ficar naquele local. Não é tirar de um lugar e jogar em outro. É tirar de um lugar e colocar em outro que dê uma qualidade de vida, que dê subsistência, que ele se sinta pertencente do município, que ele se sinta um cidadão e uma cidadã honrado, digno, que possa ter o seu trabalho, que possa ir num supermercado, que possa ter uma padaria, que possa ter uma escola decente para os seus filhos. Isso é um olhar para o cidadão, isso é fazer um trabalho social. E fazer um trabalho social é o resgate da cidadania. E esse resgate tem que ser agora, e nós faremos. Perfeito, Sandra. Você também teve atuação na Secretaria do Trabalho, né, em governos anteriores. Qual que é a sua política de governo, caso seja eleita, para geração de trabalho e renda? Esta geração de receita, ela deverá vir com incentivos aos empresários. Nós temos que resgatar os empresários para o município de Guarulhos. Na década de 80 e 90, Guarulhos era um polo industrial invejado por todos os outros municípios. Porém, nós fomos perdendo este polo industrial, nós fomos perdendo essas indústrias para outros municípios. Outros municípios foram dando incentivos fiscais e nós fomos perdendo. Por quê? O entorno das empresas não tem asfalto, não tem iluminação, não tem segurança e o que ele paga de imposto ele não tem de retorno. Então, nós deveremos sentar, analisar, ver os polos que ainda temos, que algumas empresas poderão vir e dar este suporte para as empresas e seus trabalhadores. Eles estarão trazendo a empresa e criando mais postos de trabalho. Criando postos de trabalho, nós estaremos gerando renda para o município. Automaticamente, tudo irá melhorar.
mesmo nós passando por este problema econômico agora, de acordo com a pandemia, que nós temos aí uma previsão meia escamosa para 2021, mas nós não podemos nunca perder a esperança. O que nós temos é que fazer acontecer, nós temos que criar oportunidades, nós temos que dar subsistências para essas empresas. As empresas vindo, com certeza, postos de trabalho irão aparecer, porque nós perdemos, só nesse primeiro semestre, cerca de 16 mil empregos, postos de trabalho aqui em Guarulhos. Então, é inadmissível. Então, vamos trabalhar que o resultado virá, com certeza. Perfeito. Você adiantou um pouco do assunto que seria a próxima pergunta. O que prevê o seu plano de governo para atrair novas empresas e para manter as que aqui estão? Já que eu adiantei, vamos aproveitar o ensejo e falar. Além de criar incentivos fiscais, nós também pensamos na parte educacional dos trabalhadores. A qualificação e a requalificação. Não podemos esquecer que o mundo mudou e está mudando. Hoje nós temos aí uma indústria 4.0, hoje nós temos o advindo da internet, hoje se faz tudo online. Então nós temos que analisar que tipo de postos de trabalho serão criados e que tipo de trabalhador as empresas estão buscando. Nós temos que qualificar os nossos trabalhadores, requalificá-los para que eles sejam competitivos no mercado de trabalho. Para isso, nós temos diversos cursos e a Prefeitura fazendo parcerias com o CODEFAT, com o FAT, traremos cursos de qualificação e requalificação aqui para Guarulhos e para esses trabalhadores, porque muitos postos são abertos, porém não são ocupados por falta de qualificação. O nosso trabalhador guarulhense, ele merece respeito, e por merecer respeito, esses cursos deverão vir para cá. Farei o impossível, porque o possível todo mundo faz, farei o impossível para trazer cada vez mais cursos contextualizados, atualizados, de acordo com o que o mercado de trabalho procura. Perfeito, estamos recebendo aqui a Sandra Santos, do PDT, ela é candidata a prefeita de Guarulhos. Sandra, o que o seu plano de governo prevê para a área da habitação na cidade? A área de habitação é uma área que ela tem que ser pensada com muito carinho e bem planejada. Como eu falei em pergunta anterior, nós temos que, antes de só fazer um prédio, um condomínio com vários, diversos apartamentos, nós temos que munir o entorno para dar uma qualidade de vida para a comunidade. Então, é realmente necessário fazer condomínios, porém, nós temos que educar a população de como estar nesses condomínios. Esses equipamentos dessas moradias, elas deverão dar toda a subsistência para esses condomínios, e as pessoas, elas têm que, na verdade, se sentir gratificadas de ter um lugar decente para morar. Guarulhos tem diversas áreas aqui que dá para se criar condomínios populares. Há viabilidade não só de condomínios de apartamentos, como de casas. E ela não precisa ser distante, ela não precisa ser muito distante do centro, mas também há viabilidade de, onde ela esteja localizada, que se crie um centro para que as pessoas não tenham que se locomover aqui para o centro de Guarulhos, que se crie um centro na localidade deste condomínio. Porque se tem a necessidade de diminuir a locomoção das pessoas. Um exemplo, eu crio um condomínio e no Recreio São Jorge, eu tenho que dar uma infraestrutura para o Recreio São Jorge, para que as pessoas não tenham que vir até o centro de Guarulhos, para que ele possa aproveitar lá, na sua localidade, todas as benfeitorias. Sandra, vamos a mais uma pergunta de internautas na nossa audiência do Guarulhos Web. Obrigado pela participação. Uma xará sua, Sandra Ribeiro, ela perguntou: você teve tempo de elaborar o seu plano de governo, Sandra? Boa pergunta. O plano de governo, ele já vinha sendo elaborado pelos membros do PDT.
Então, eu até agradeço aqui a todos os membros do PDT que auxiliaram na construção desse plano de governo, haja visto que esse plano ele também tem um viés do que pensa o PDT a nível nacional. São os 12 passos para o Brasil e aqui são os 12 passos para mudar Guarulhos. Então, o que ocorreu foi adaptar algumas coisas de acordo com a realidade de Guarulhos. Tempo para fazer? Com certeza. Agora nós estamos estudando cada vez mais de como iremos elaborar a concretização e colocar realmente em uso, em ação, todo esse plano. Porque eu tenho certeza que o nosso plano ele é bom, ele é contextualizado e ele irá fazer a diferença aqui em Guarulhos. Porque não há promessas, mas há sim um estudo do que pode ser feito, a vontade política neste plano de ação. E o interessante é não desconstruir o que já foi construído, que está fazendo bem para Guarulhos. Nós temos que parar com esse negócio. Um partido deu início, entrou outro partido, para e não dá continuidade no que está funcionando. Nós temos que pensar no município e nos munícipes. Se o projeto de outro partido está sendo bom, vamos dar continuidade, não há problema nenhum. O nosso foco é a população, é o bem-estar da população. E o plano de governo, ele contempla isso e respeita a todos. Sandra, recentemente, a gente pode dizer que recentemente, o governo municipal fez uma concessão do SAAI à Sabesp. Desde então, a companhia estadual tem trabalhado na distribuição de água e agora, mais recentemente, um pouco mais próximo, no tratamento de esgoto. Como você vê essa concessão e esse serviço realizado pela Sabesp? Bom, essa concessão foi uma coisa muito rápida. Você piscou, saiu o SAAI, você piscou de novo, já estava a Sabesp. E essa concessão eu vejo assim, os valores aumentaram das contas. É o que um munícipe vê, a primeira coisa que ele vê. A segunda coisa é tratamento de esgoto. Antes se pagava a água e o tratamento de esgoto que não era tratado. Eu lembro em gestão passada que eu vi que foi criado um centro de tratamento de esgoto ali no Inocop. Fora esse, eu vi um outro ali na Juscelino Kubitschek, tem um outro posto. Mas é o necessário para o tamanho de Guarulhos? Criar só mais um imposto para ser pago, ou mais uma taxa para ser paga, eu acho muito desumano. Então, esse tratamento de esgoto, ele tem que ser real. A cidade de Guarulhos, ela cheira fezes nos 4 cantos. É desagradável quando vem outras pessoas de outros países e sentem esse odor. Imagine nós que moramos aqui. Então, eu vejo essa concessão de que ela tem que ser efetiva, ela tem que ter qualidade, ela tem que solucionar o problema não só da prestação de serviço em fornecimento de água e terminar com esse rodízio de água, como também ela tem que fazer efetivamente o tratamento de esgoto, não fazer de conta que faz, não falar que faz, ela deverá fazer. E se ela assim não o fizer, nós iremos cobrar. Iremos cobrar porque não é trocar 6 por meia dúzia, é uma troca efetiva, então ela deverá efetivar o seu trabalho. Tá ok, Sandra. Sandra, o seu plano de governo prevê o que para a área da cultura? A área da cultura é uma área muito delicada, onde nós temos vários artistas guarulhenses que têm ótimos potenciais. Nossa, tem potenciais tanto na música, quanto no teatro, na poesia, enfim, em diversos setores da cultura. Porém, eles estão abafados, eles não estão tendo visibilidade, não estão sendo respeitados como deveriam. Nós antigamente tínhamos um ponto de cultura que ali foram descobertos vários talentos, e vários talentos saíram dali para o mundo. Nós agora estamos com uma dificuldade muito grande.
Haja visto que também a pandemia atrapalhou, mas antes da pandemia não existia nada que impedisse de dar a visibilidade e o respeito que os nossos artistas merecem. Não só na música, como no teatro, como em todo o setor de cultura. Nós precisamos que seja refeito a utilização dos teatros. Nós precisamos que pontos de cultura sejam feitos em diversos bairros para que as pessoas possam mostrar o seu potencial e o seu trabalho. Nós precisamos dar visibilidade para esses artistas, visibilidade de criar concurso, criar, enfim, várias atividades, criando essa visibilidade para o pessoal da cultura. Eles merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Então, na cultura, vamos pensar, sim, com muito carinho e agir com firmeza para propagar os talentos que temos aqui em outros setores também. Perfeito, Sandra. Sandra, na questão da segurança pública, o que prevê o seu plano de governo e como você vê o papel da GCM? Segurança pública é uma questão bem delicada, né? A GCM ela tem a função de cuidar do patrimônio, de todo o patrimônio guarulhense, que é o meu, o seu, de todos os guarulhenses, a GCM tem este dever. Já visto que também a GCM ampliou um pouquinho com os seus trabalhos com a segurança em todos os departamentos, fora o patrimônio, porém com certas limitações. Então, nós deveremos fazer e dar continuidade na parceria com a Polícia Militar, com o Estado do Governo de São Paulo. E essa segurança ela deve ser num âmbito maior, porque Guarulhos é grande. Então, a nossa solicitação para o governo do Estado de São Paulo é aumentar o efetivo da Polícia Militar em diversas áreas e áreas distantes de Guarulhos. Não há como ficar sem uma ronda policial em lugares distantes, em horários também distantes. E isso é que leva à insegurança de muitos profissionais estarem, ou algumas empresas, virem para Guarulhos. A falta de segurança, por quê? O efetivo ainda é modesto, mas Guarulhos é muito grande. Nós temos que aumentar esse efetivo para que se traga a sensação e a segurança de fato para Guarulhos. A GCM, ela se sente engessada, mas ela tem as suas limitações até mesmo, que faz parte do que ela tem o que fazer. Ele não pode fazer além daquilo, que aí já seria improbidade. Então, a GCM, eles fazem muito bem o trabalho deles. Perfeito, Sandra. Vamos a mais uma pergunta vinda de nossos internautas. O Gonçalves, ele pergunta sobre as pesquisas que foram divulgadas na cidade até o momento. Foram 2 registradas e divulgadas. A primeira pesquisa feita pelo IBOP, o seu nome não aparece porque ela foi feita antes do registro oficial, né? E na segunda o seu nome já aparece com 1%. Ele quer saber o seguinte, o tal do voto útil, chamado voto útil, o quanto isso influencia e pode atrapalhar a sua campanha? O nome do menino? Gonçalves. Gonçalves, obrigada pela pergunta. E eu penso da seguinte forma, a primeira pesquisa ela foi feita ainda com o Márcio como candidato a prefeito. Então, eu não constava. A segunda, eu consto com 1%. Eu já agradeço a Deus por estar com 1%, mas eu acredito muito na pesquisa lá do céu. Então, o que me resta é trabalhar. Eu tenho que trabalhar, mostrar o porquê eu vim, o para que eu estou e para quem eu quero trabalhar. Vocês, munícipes, serão as pessoas que irão ser os meus patrões. Então, eu vim aqui para trabalhar. A pesquisa, ela demonstra parcialmente o que realmente a comunidade está pensando. Mas eu ainda acredito na pesquisa divina. Então, eu aguardarei, descansarei em Deus, mas estarei
amassando barro, indo de bairro em bairro e continuarei com as minhas atividades de povo como sou. Indo para a padaria, indo para a feira, tomando meu cafezinho, comendo meu pão na chapa e escutando as pessoas. Até mesmo quando eu trabalhei de Uber em 99, eu escutei muitas reclamações, eu escutei muitas pessoas e tive muito respeito e tenho muito respeito pela população guarulhense. Então, eu não penso nas pesquisas, eu penso sim num trabalho de fato e efetivo. E é isso que eu irei fazer até o último dia, até o dia das eleições. Sandra, você tem uma atuação, sua trajetória profissional ligada ao sindicalismo. Como que você vê a questão do tratamento ao funcionalismo público na cidade e como faria caso seja eleita? Bom, quando falamos de sindicato, existe uma conotação um pouco pejorativa, mas que não deveria ser, porque o sindicato nada mais faz do que ir em busca dos direitos do trabalhador e da permanência de direitos sem retiradas de direitos do trabalhador. Essa é a função do sindicato. Eu, quando trabalhei nos sindicatos metalúrgicos, que não trabalho mais, mas a minha vida foi pautada sempre no trabalhador e nos direitos do trabalhador, a mesma coisa eu irei fazer em relação ao STAP. Estarei com eles garantindo, vendo e buscando sempre a melhora para o trabalhador municipal. Porque é inadmissível uma pessoa trabalhar e não ser reconhecida. É inadmissível uma pessoa não ter estrutura para dar sequência no seu trabalho. É inadmissível você não procurar o melhor para o seu trabalhador e deixá-lo satisfeito. O trabalhador satisfeito, ele produz mais. O trabalhador satisfeito, ele falará bem do seu patrão. O trabalhador satisfeito, ele atenderá melhor a população. E é isso que nós queremos, um trabalhador satisfeito. E para isso nós temos que sentar, conversar, adequar, enfim, chegar num consenso. Ninguém faz nada sozinho. E o trabalhador, todos os trabalhadores merecem respeito. E eu, por ser a cabeça que estará à frente da prefeitura, devo sentar, sim, com todos os trabalhadores, escutá-los, ver as suas reivindicações e procurar viabilizar o máximo possível para vê-los satisfeitos e atender os munícipes sorrindo, como eles merecem. Perfeito, Sandra. Sandra, o que você pretende fazer na área da mobilidade urbana, numa cidade tão grande e tão caótica como a cidade de Guarulhos? A mobilidade urbana, ela vem ao encontro do transporte. E quando a gente fala de mobilidade, nós também não podemos esquecer da acessibilidade. Tudo isso nós temos que sentar com técnicos e olhar, analisar bairro por bairro, porque existem alguns lugares que não têm calçadas. Existem outros que têm calçadas, porém tem postes no meio. Um cadeirante não pode passar, ele tem que ir para o meio da rua. Ao mesmo tempo, nós pensamos de como nós deveremos fazer para que todos se sintam contemplados, mas para isso muitas perguntas e indagações deverão vir dos munícipes para melhorar essa mobilidade. Eu vejo muitas coisas erradas e eu sempre vi, mas isso não deve ter continuidade, isso tem que ser resolvido. E para isso nós temos que ter, não é arrumar, me desculpe, cargos que não tenham conhecimento técnico. Nós temos que ir em busca de técnicos que venham trabalhar na prefeitura para solucionar os problemas. Nós não temos que inchar a prefeitura com profissionais que não entendam muito do assunto, mas sim profissionais que tenham conhecimento técnico para achar o viés daquele problema e solucioná-lo. Porque há soluções, porém cada um é bom na sua área. Eu
com certeza irei estar cercadas de ótimos profissionais para achar as soluções e concretizar e efetivar as soluções. Perfeito, Sandra. Vamos para a última questão aqui, antes das suas considerações finais. A gente está passando por um ano atípico para todos, não só em Guarulhos, mas em todo o planeta, a questão da pandemia. Como que você vê a questão da saúde na cidade, o enfrentamento dessa pandemia e também o pós-pandemia, fora a pandemia, a questão da saúde já é um problema grande em qualquer grande cidade do país. O que o seu plano de governo prevê para a área da saúde? Bom, a área da saúde é uma área muito delicada, uma das mais delicadas daqui de Guarulhos. Primeiramente, nós deveríamos ver como iremos trazer médicos para Guarulhos. Porque não adianta eu falar que irei aumentar, ampliar o atendimento na área da saúde se nós não temos o principal, que são os médicos, médicos de clínica geral e médicos de especialidades. No nosso plano de governo, nós iremos priorizar a parceria com institutos educacionais para que os médicos possam fazer residências aqui em Guarulhos. Nós temos que buscar e colorir a vista desses médicos para atender a nossa população. Você viu que ocorreram licitações, mas nenhuma empresa quis e seus médicos não quiseram vir. Foram abertas contratações e essas contratações os médicos não quiseram vir por falta de segurança, por salário baixo e falta de infraestrutura nas UBSs e nos UPAs. Então, nós temos que analisar todo este contexto para minimizar a área da saúde, achar onde estão os problemas para solucioná-los e fazer com que seja atraente a vinda de médicos para cá. Partindo da parceria com as faculdades de medicina, nós aqui só temos uma, mas em São Paulo e no entorno temos outras faculdades, para que os residentes possam vir fazer essa residência aqui, atender a nossa população, enfim, procurar soluções efetivas, não paliativas, efetivas, porque a saúde se faz necessária. Perfeito, Sandra, eu agradeço a sua entrevista, a sua presença aqui com a gente hoje. Você tem 2 minutos para suas considerações finais. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a todos presentes, os que estão aqui nos assistindo. Eu sou a Sandra Santos. Eu tenho um sonho de plantar sementes. E esse sonho ele está sendo realizado agora no momento, plantando uma sementinha em cada um, de que tudo é possível, tudo nós podemos, desde que estejamos com Deus e tenhamos força de vontade. Eu peço aqui que as pessoas vejam o meu conteúdo e me aceitem como eu sou, nem mais nem menos. Eu sou do povo e estou aqui trabalhando e irei trabalhar para o povo. Não deixem de votar em mim pela minha cor. Mas, lembre-se, eu tenho conteúdo, eu sou a essência. E a essência é o que eu estou mostrando para vocês. Me sigam, Sandra Gru, Sandra Santos, professora Sandra Santos Gru. Me sigam no Face, me sigam no Instagram. Eu sou mais do que você imagina. Eu sou a diferença que fará Eu sou a diferente que fará a diferença. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, Sandra. Obrigado a você que acompanhou. Compartilhe essa entrevista para que cada vez mais eleitores da cidade tenham subsídios para tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro. Essa é a contribuição do Guarulhos Web para você, eleitor da cidade. E o Fala Aí, eleições 2020, volta depois com mais candidatos a prefeito de Guarulhos. Um abraço e até mais.